Esses fatores colaboram para que sua dor nunca melhore. O primeiro fator que você nem imaginava é a água. Isso mesmo, o quanto você bebe de água, de acordo com seu peso corporal, é fundamental para que o seu sistema nervoso controle a dor. Te explico por quê. A água faz parte de mais de 75% do nosso organismo. A hidratação dos discos intervertebrais, da sua coluna, a hidratação da cápsula articular, das superfícies intraarticulares do seu joelho, do seu ombro, da sua TM, dependem de água. Para o seu organismo funcionar bem, para o seu intestino especificamente funcionar bem, você precisa bater a cota de água para o seu peso corporal, que é mais ou menos entre 35 e 45 vezes o seu peso. Então, só para exemplificar, uma pessoa de 80 quilos precisa beber 2 litros e 800 ml de água por dia. Senão, o que acontece? Você entra no estado de desidratação subclínica. Então, o estado de desidratação acaba com sua disposição, altera a permeabilidade da membrana, mas ele não é forte o suficiente para ser detectado em exames laboratoriais. Eu acho que nem tem exame laboratorial para isso. A avaliação de desidratação é sintomatológica. E quanto mais comorbidades o seu sistema nervoso estiver preocupado em neutralizar, menos eficiente ele vai ser para controlar sua dor. Segundo tópico, esse eu acho que você já sabia, a alimentação. Desembrulhar menos e descascar mais. Dá prioridade à comida de verdade e não a industrializados e ultraprocessados. A depender de como é sua dieta, se é que você faz dieta, você está colocando lixo tóxico dentro do seu intestino. O equilíbrio entre cérebro e intestino, através de um eixo que chamamos de hipotalâmico pituitário adrenal, faz com que o nosso organismo restabeleça a homeostase cada vez mais rápido. E se você não está colocando combustível de foguete para dentro, muito provavelmente a sua dor vai cronificar. Fator número 3, exercício. Exercício e atividade física são coisas completamente diferentes e nesse tópico eu vou te explicar sobre exercício. O exercício ele precisa ser sistematizado, ele precisa ser regular, você precisa fazê-lo nos mesmos horários, preferencialmente todos os dias. Então, no mínimo 4 vezes por semana, tá? Entre 4 vezes por semana e todos os dias. Todas as semanas, a sua rotina de exercício, ela precisa ser um pouco mais difícil do que a semana anterior. Chamamos isso de princípio da sobrecarga constante e não infinita. Se você não respeita esse princípio, muito provavelmente o exercício não vai ser capaz de abrir a torneira dos analgésicos no seu sistema nervoso. Tópico 4, atividade física. Atividade física, basicamente, se eu levantar dessa cadeira e ir até a varanda do meu apartamento, eu fiz uma atividade física, verdade? Ela não é sistematizada, mas ela é habitual. Então a gente vai mensurar a atividade física para você na quantidade de passos que você dá por dia, na quantidade de andares de escada que você sobe e no tempo que você fica de pé. Basicamente, se a gente substituir o tempo que a gente fica sentado pelo tempo que a gente fica de pé, como eu estou fazendo aqui agora, a gente consegue aumentar nossa taxa metabólica basal em até 700 calorias a mais por dia. E esse gasto metabólico acima da nossa média vai fazer um efeito colateral no nosso sistema nervoso, que vai tornar mais fácil liberar opioides endógenos, endocannabinoides e uma série de outras substâncias. O simples fato de você subir 7 andares de escada todos os dias já faz esse mesmo colateral metabólico que ajuda você a controlar a dor. E a quantidade de passos já está muito bem consolidada na literatura científica. Basicamente, a gente encontra pesquisas que mostram que pessoas que fazem 10 mil passos por dia são mais saudáveis, não só do ponto de vista de dor crônica, como também do ponto de vista de sistema imunológico, sistema endócrino, sistema cardiovascular e muitos outros sistemas orgânicos. Tópico número 5, muita gente descredibiliza, mas o estado de saúde mental é preponderante para que o paciente controle a dor. Se você estiver enfrentando um desafio financeiro, se você estiver passando por um divórcio, por uma partilha de bens derivada de uma herança, se você estiver num processo de luto porque perdeu um ente querido ou porque se separou, terminou o namoro e por aí vai. Se você estiver se sentindo dentro da sua família com sobrecarga de responsabilidade, se você tiver um nível de autocobrança extrema ou receber cobrança externa acima do normal, se você estiver passando por uma fase de transição de vida ou carreira, se você estiver se sentindo com falta de suporte social/familiar, todos esses aspectos colaboram para aumento do nível de ansiedade, aumento do nível de estresse, aumento da liberação de cortisol, ineficiência da liberação de analgésicos pelo seu sistema nervoso, aumento de preocupações excessivas e liberação de um mediador chamado colecistoquinina, que potencializa tudo isso, aumentando medo e hipervigilância. Todos esses fatores associados, pessoal, impedem que você consiga uma habilidade social muito importante para o controle da dor, que é a regulação emocional. Portanto, quão pior é o seu estado de saúde mental, mais difícil será o controle da sua dor crônica. Item número 6, caramba, muito difícil de cumprir. O item número 6 fala a respeito da higiene do sono. E eu vou te dar algumas dicas práticas aqui para que você consiga melhorar a sua qualidade do sono. O seu sono começa no momento que você abre os olhos. No seu quarto não pode ter uma cortina blackout, a iluminação natural tem que te acordar. A luz do sol precisa te acordar. Isso vai fazer com que a retina receba a estimulação de um núcleo chamado supraquiasmático, que regula o seu ciclo circadiano. O primeiro horário de refeição precisa ser regular, porque isso é um marco biológico para entender que eu preciso aumentar cortisol e diminuir melatonina. A propósito, melatonina não ajuda você a dormir melhor, tá? Ela é degradada em outros aminoácidos no seu estômago e nada garante que ela aumente melatonina no seu sistema nervoso para fazer você adormecer. A melatonina só funciona para jet lag social. Saiu daqui pro Japão, para não ficar no jet lag a melatonina te ajuda, mas para você adormecer regularmente é só placebo. Uma outra dica prática é que a sua cama só pode ser o lugar para dormir. Tire a televisão do quarto, tire todas as tomadas dos eletrodomésticos, até aquela luzinha vermelha impede você de secretar naturalmente a melatonina que vai te fazer dormir
dormir. Seu quarto só pode servir para dormir e para atividade sexual. Se você fizer qualquer outra atividade no quarto, como leituras, como trabalho, ficar com excesso de telas do celular, acaba que o seu sistema nervoso pareia, como se fosse imã de geladeira, o quarto a um local de interatividade e impede você de dormir melhor. Sua última refeição precisa ser de 2 a 3 horas antes da hora que você escolheu para começar a pegar no sono. A cota de água que eu falei lá no início que você tem que bater, você também tem que terminar de bater até 2 a 3 horas antes de dormir para não ter despertar noturno por causa de volume de urina na bexiga. Tem muitas outras dicas, mas essas eu acredito que já vão te ajudar a regular o seu sono e fazer com que seu sistema nervoso ajude você a controlar a dor. Último item, e não menos importante, item número 7, comorbidades associadas. Se você é casado, mora com sua esposa, namorada e não faz atividade sexual regularmente, isso é considerado uma privação de sexo que faz com que você tenha uma comorbidade que atrapalha a regulação da dor. Olha que louco. Se você está acima do peso, como eu não sou exemplo para falar, e seu ultrassom de abdômen total mostra esteatose hepática, seus exames de sangue mostram dislipidemia, o excesso de gordura nas artérias é uma comorbidade que atrapalha o seu sistema nervoso a controlar a dor e te coloca no perfil de sistema nervoso central mais inflamatório, com o aumento da produção de células da glia e por aí vai. Se você tem diabetes ou hipertensão, isso também atrapalha você a controlar a dor. A diabetes em específico, a alimentação é crucial, e eu já falei isso antes, porque existe um fenômeno chamado de glicação não enzimática. A quantidade de açúcar que você ingere, seja ele colocado no alimento ou adicionado por industrializados, vai fazer com que a qualidade dos tecidos tendinosos, cartilaginosos, musculares, neurais seja cada vez menor por causa desse efeito. E aí sua eficiência muscular diminui, seu metabolismo diminui, sua capacidade de execução de tarefas diminui, e você fica num ciclo vicioso de indústria da doença. Por que eu falei sobre tudo isso de uma forma um pouco profunda para vocês? Para vocês entenderem que se o paciente tem muitas comorbidades e as negligenciam, ele se torna um perfil de paciente refratário, por mais que ele esteja recebendo um tratamento correto. Isso mesmo. Mesmo que você esteja recebendo um tratamento que é a melhor evidência disponível para melhorar a dor crônica, a quantidade de comorbidades não tratadas por você, como por exemplo o hipotireoidismo simples, atrapalha você de controlar sua dor com eficiência. 7 fatores e erros que impedem você de melhorar. Fala aqui pra mim nos comentários, você comete algum desses erros? Qual é o pior desses 7 fatores que você comete no seu dia a dia? E eu também gostaria de te lembrar que mesmo que você esteja todo perfeitinho em todos esses fatores, ainda tem um fator de componente de movimento que é a rigidez, que eu já expliquei anteriormente, né? A rigidez articular vai fazer com que alguns nervos sejam pressionados, vai fazer com que seu sistema nervoso fique irritado, sua mobilidade seja reduzida, e você ainda controlando tudo isso pode ter dor por um fator de movimentação. É por isso que é importante você ter um fisioterapeuta para chamar de seu. Investir um tratamento com um fisioterapeuta de sua confiança, para que você consiga identificar quais são os fatores e quais são as estratégias. A gente te ensina estratégias para melhorar todos esses fatores e quais são os movimentos que você tem que fazer para ajudar tudo isso a melhorar na sua vida. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, encaminha para aquele amigo que está sofrendo com dor e está fazendo vários tratamentos sem melhorar.